Paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Eu espero que esteja aí tudo bem com vocês e eu quero compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus. Mas antes eu quero convidar você aí que não é ainda inscrito aí no nosso canal, se inscreva aí, nos dê uma força aí para a gente levar cada vez mais o reino de Deus a pessoas que não conhecem a sua palavra. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está escrita na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, eu quero compartilhar com você esta palavra referente à fé e 3 atitudes que você pode tomar para aumentar a sua fé. Primeiramente, a gente tem que entender a definição de fé. A palavra de Deus vai dizer aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, se é um firme fundamento, é algo sólido, é algo concreto. Então, a nossa fé é algo sólido, em concreto, fundamentada em coisas que a gente espera e com a certeza de coisas que a gente não vê, mas que vai acontecer. É interessante também colocar, irmãos, a fé é tão importante na vida do cristão, que a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Romanos. Eu quero ler para você aqui no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, vai dizer assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então começamos a entender que a nossa fé ela vai ser aumentada a partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus. Então, as 3 atitudes que nós devemos tomar para que a nossa fé venha a aumentar em Deus, porque é interessante, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer que na carta ao livro aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, quero compartilhar com vocês, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vemos que a fé ela é algo tão importante que para a gente realmente agradar a Deus, a gente necessita dela. E a gente tem vivido tempos tão difíceis aí que a igreja não está sendo aí motivada aí a buscar, a aumentar, a praticar, a mostrar a sua fé. E a gente vê, irmãos, que sem fé é impossível. Então quero trazer para você nesse vídeo aí 3 atitudes que você pode tomar para que a sua fé seja aumentada, a sua vida espiritual comece a fluir, a sua vida material, as coisas comecem a acontecer, na sua vida sentimental haja paz, haja harmonia aí dentro do seu lar, com a sua família. Em suma, a fé é muito importante, devemos cada vez mais ir em níveis maiores de fé para que a gente possa assim ter uma vida espiritual abençoada em o nome de Jesus. O primeiro hábito que você vai ter que tomar para que a sua fé aumente é você ler a palavra de Deus. Crie o hábito de ler. Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, crie o hábito de você ler a palavra de Deus. Como? Tire 5 minutinhos, 10 minutinhos aí do seu dia para você ler, para você meditar na palavra de Deus. Quanto mais você lê e você medita na palavra de Deus, a sua fé ela vai realmente aumentar. Crie o hábito aí de você escutar pregações. Pregações são baseadas na palavra de Deus, também vai aumentar a sua fé. Escola bíblica dominical, onde é ensinada a palavra de Deus, ela também vai aumentar aí a sua fé. Então, crie esse hábito de ler a palavra de Deus. É o primeiro hábito. Sem ler a palavra de Deus, a Bíblia é bem clara. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você cria o hábito de ler a palavra de Deus,
mas você vai memorizar versículos, você vai guardar dentro de si a palavra de Deus. E ela dentro de si, ela vai começar a te gerar vida, ela vai começar a te gerar essa fé que está dentro de você, vai ser ativada, vai ser despertada, e aí você vai ver que você vai a níveis muito altos de fé. Agora, sem ler a palavra de Deus, sem frequentar a escola dominical, sem dar crédito à palavra de Deus, primeiramente você não agrada a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Então, desperta em você, crie em você esse hábito de você ler a palavra de Deus. Comece aí reservando para você 2, 5 minutinhos aí, leia um salmo, leia um versículo, em suma, procure ler a palavra de Deus, se esforce, lute. Quanto mais você lê e ouve a palavra de Deus, é o primeiro passo, é o primeiro hábito, a primeira atitude que você vai ver a sua fé sendo aumentada. Desperta esse hábito em você. Não espere para amanhã. Comece hoje lendo a palavra de Deus. Leia e leia muito, medite, peça para que o Espírito Santo aí esclareça você, ou seja, se você está com dificuldades em alguns tópicos, assuntos, palavras, vá a algum mestre, algum pastor que você conhece, que possa te ensinar. Você vai ver que isso vai mudar a sua vida espiritual e a sua fé vai aumentar muito. Primeiro hábito, leia a palavra de Deus. A segunda atitude que você tem que tomar para a sua fé aumentar, com certeza é a oração. A palavra de Deus vai dizer que devemos orar sem cessar. A fé, ela anda de mãos dadas com a oração. A oração, a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela e aí ele se punha de joelhos e ele orava, a tal ponto que incomodava aqueles homens lá. E chegou dado o momento que Daniel não se pôs aí de joelhos diante de uma estátua, que fizeram, e criaram aí um decreto aí e jogaram Daniel na cova dos leões. Mas Daniel com certeza aí só foi poupado porque ele era um homem de oração. A palavra de Deus vai dizer que ele orou para Deus revelar as coisas futuras, e Deus aí também revelou ao Daniel. Então a oração, ela ativa a nossa fé. Então, se você criar o primeiro hábito de ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, junto com a oração, você vai ter o seu nível de fé aí aumentado muito. Comece igual a leitura, comece devagar, crie períodos de oração, vá aumentando 5 minutos, 10 minutos aí. Procure fazer orações objetivas, orações que tenham consistência. Na maioria das vezes as pessoas não têm resposta das orações, primeiro porque oram sem fé, e aí sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes são orações vagas que também não levam a lugar nenhum. Mas quando a gente se põe de joelhos, aonde você colocar seus joelhos, no seu quarto, na igreja, a sua fé ela vai ser aumentada. Então ore. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que no Velho Testamento a igreja orava muito. Através da oração, a igreja intercedeu por Pedro lá, ele estava preso lá, mas a igreja com fé, Deus atendeu a oração da igreja. Então eles não estavam orando em vão. Quando você ora e com fé, alguma coisa acontece. Então ore porque desenvolva esse hábito de orar. Ore, quanto mais você orar, mais a sua fé ela vai aumentar de nível. Então você lendo a palavra de Deus e você orando, a sua fé ela vai ser aumentada. Desenvolva então esse hábito de orar. A terceira atitude para que você possa aumentar a sua fé é você começar a praticar a sua fé. Você tem que colocar em prática a sua fé. Se você já lê a palavra de Deus, se você já ora, é o momento de você começar a praticar, não vacilar. Você só vai ver se sua fé realmente ela é sólida. Você só vai ver se a sua fé realmente em Deus é aquela fé que realmente não está sendo em vão, se você começar a colocar ela em prática. E aí você tem que começar como? Comece a colocar a sua fé em coisas pequenas. Tem gente que quer usar a fé dele já querendo coisas grandes de Deus, grandes milagres, grandes coisas. Não, comece devagar, comece a ir praticando a sua fé para você ver o agir de Deus
a resposta de Deus, a resposta do céu a respeito daquilo que você está colocando em prática. Ou seja, muitas das vezes a gente sente uma dor de cabeça, né? E em vez da gente orar por uma dor de cabeça, aquele mal, a gente prefere tomar aí um medicamento, um comprimido, e aquela dor passa. Repreende a dor de cabeça, coloca a sua fé em ação, comece com coisas pequenas. Se você está passando dificuldade, está com uma conta de luz, uma conta de água aí em atraso, apresenta aquela conta de luz, de água, ou aquela despesa aí a Deus. Senhor, está aqui, eu não estou em condições, mas eu tenho fé, Senhor, a tua palavra me garante que tu vai vir com providência, e você vai ver o agir de Deus. Comece a colocar sua fé em coisas pequenas, e aí você vai ver que é nas coisas pequenas que você vê o agir, o cuidado de Deus, de acordo com aquilo que você coloca, espera dele, e aí ele vem aí ao seu encontro. Movimenta a sua fé, né? Muitas das vezes a gente fica assim, dando glória a Deus, abismado com os grandes milagres e curas que os outros testificam, e as coisas pequenas. Então comece você a praticar a sua fé, porque você tem dentro de você a fé. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, movimente a fé que está dentro de você. Você vai ver que ela vai a níveis altos, até uma fé sobrenatural. Então comece com coisas pequenas, comece a pedir a Deus coisas pequenas, e aí você vai ver que a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus 18, que tudo que a gente ligar na terra é ligado no céu, e tudo que a gente desligar na terra é desligado no céu. Então isso prova que você tem que colocar a sua fé em ação para ligar aqui na terra aquilo que você deseja no céu. Então tudo que você ligar começa a acontecer, o céu começa a se abrir e trabalhar a seu favor. Então coloque a sua fé em ação, primeiramente nas pequenas coisas, depois você vai vendo que a sua fé, você vai criando dentro de você aquela fé tão forte, né, num nível tão alto, e aí você vai começar a praticar a sua fé em coisas grandes, e aí sim, a sua fé cada vez mais traz à realidade aquilo que não existe, que Deus quer realizar aí na minha e na sua vida. Então comece a praticar a sua fé aí. Você vai ver que algumas coisas que você orar pedindo a Deus, elas vão aí acontecer, algumas a curto prazo e outras a longo prazo, mas o céu de alguma maneira vai aí te trazer essa resposta. Mesmo quando Deus não te atende, aquilo já é uma resposta, porque Deus, ele quer que aconteça a sua perfeita, boa e agradável vontade dele em nossas vidas. Então, mas coloca a sua fé em ação, movimente a partir de hoje, não pare. Deus quer ver você se movimentando, crendo nele. Tudo que você ligar na terra aqui é ligado no céu aí a seu favor. Tudo que você desligar aí de mal, muitas das vezes as pessoas querem o nosso mal, o nosso prejuízo, quer que a nossa vida aí não flua. Você tem que desligar isso, usando como? A sua fé, oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Comece a colocar em prática essas 3 atitudes aí. Primeiramente você tem que ler e ouvir a palavra de Deus. Isso aí é o primeiro princípio para você ter a sua fé aumentada. Depois você tem que começar a desenvolver o hábito de orar. Comece a orar. E aí a oração é o combustível para ativar a sua fé. E aí depois, claro, você tem que praticar a sua fé. Um carro com combustível, se você não ligar e não sair com ele, não adianta, ele vai ficar parado. É a mesma coisa de quem ora muito, tem muita fé, mas não coloca a fé em ação. Coloque ela, mostre as suas obras aí, através da fé que você tem. Eu creio que essa palavra aí, com certeza aí, abençoou sua vida. Compartilhe esse vídeo aí, se inscreva em nosso canal aí. Deus te abençoe grandemente. Deus faça fluir na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Não desanime, porque Deus te ama e nós também te amamos muito. A paz do Senhor a todos.